Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Enquanto você abre aí, cadê as mulheres dessa igreja? Mulherada linda, glória a Deus. Então, esse mês é o mês das mulheres. Como nós não tivemos o culto presencial na semana passada, nós vamos entregar hoje, tá? No final do culto, nós vamos estar ali, eu vou pedir, né, para algumas meninas me ajudarem. Vai estar ali a Ieda, arruma mais umas duas para ajudar você ali. Os cartõezinhos estão aqui no balcão, tá bom? Se faltar tem mais ali, a gente pega. Mas no final nós queremos entregar para vocês um marca-página que nós fizemos, né, para o mês das mulheres. Então, se você não esteve presente em nosso evento de mulheres, né, que aconteceu no dia 13 de março, então você não recebeu. E aí você pode receber, levar, né, aí para casa para você guardar, né? Vai ser um incentivo aí para você marcar sua Bíblia, seus livros, em nome de Jesus. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Já deixa aberto aí, porque daqui a pouco a gente vai ler alguns outros textos de Hebreus também, tá bom? Do capítulo 10 mesmo, tá? Você achou aí? Esperar ele projetar aqui para nós também. Ele diz assim, ó: em verdade, eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Eu quero ler de novo com você. Vamos lá? Quero ler com mais calma, queria que você prestasse bastante atenção. Em verdade, eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos e peça isso para o Senhor. Pai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Nosso coração se alegra em estarmos juntos para ouvirmos a Tua voz. E nós queremos Te pedir que o Senhor esteja liberando do céu uma palavra rema, uma palavra que alcance o nosso coração mais do que a nossa mente, que alcance o nosso espírito mais do que as nossas emoções. Uma palavra revelada do céu, Pai, que a Tua voz possa ser ouvida aonde a minha acabar, que as Tuas palavras possam chegar aonde as minhas não conseguem chegar. Deus, em nome de Jesus, que haja uma revelação realmente do Senhor. Pai, que nós possamos nessa noite receber a porção que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, e nós possamos receber, Pai, uma unção especial, vinda da Tua parte nessa noite. Queremos consagrar ao Senhor esse tempo, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que essa palavra caia no nosso coração, como terra boa, e ela venha dar fruto a 30, 60 e a 100 por um, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero repreender agora toda astúcia do inferno, no sentido de roubar essa palavra. E eu quero declarar que a nossa mente está cativa, que o nosso coração está alerta e pronto para receber essa palavra no nome de Jesus. Você crê comigo? Então diga amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe que esses dias, meditando novamente no livro de Hebreus, esse texto ele me saltou aos olhos, porque é muito interessante que o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente, né, quem é, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, e alguns historiadores afirmam inclusive que é Barnabé, mas a questão é que o autor de Hebreus, ele vem dizer aqui que ele faz uma afirmação, ele diz: em verdade, eu vos afirmo que vocês precisam de perseverança, para que a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. E aí que me chama a atenção, sabe por quê? Porque, teoricamente, se a gente já alcançou a vontade de Deus, a gente já alcançou aquilo que a gente precisa, não é isso? Mas ele põe uma vírgula aqui e ele diz assim, ó: alcanceis, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. Numa outra versão diz: depois de terem cumprido a vontade de Deus, vocês possam alcançar o que Ele prometeu. Então, esse texto vem falar para nós que não basta a gente chegar num ponto, a gente precisa ir além desse ponto. E para isso a gente precisa de perseverança. E eu não sei você, mas perseverança é uma daquelas palavras que, quando a gente olha ela assim pela primeira vez, ela é meio indigesta, né? Porque perseverança não é uma coisa que não vem acompanhada de luta. Você já percebeu? Ninguém fala assim para você, ó: persevera tomando sorvete de chocolate. Persevera, irmão. Sabe, você está lá tomando aquele pote de sorvete de chocolate, persevera. Alguém fala isso para você?
Alguém fala assim para você: olha, você está na praia, comendo camarão, tomando água de coco, persevera, irmão. Alguém fala isso para você? Não. A gente só precisa de perseverança para dias difíceis, sim ou não? Então, perseverança, falar de perseverança é teoricamente falar de luta. Porém, isso é quando nós olhamos assim, num primeiro momento, mas você sabe que a palavra perseverança, ela só está na roda de vencedores. Perdedor não fala de perseverança. Você sabe que quando você está numa roda e as pessoas estão falando de futebol, é porque elas são apaixonadas por futebol. E embora alguns possam discordar de times, mas elas são apaixonadas por aquilo. E quando você está numa roda que você está falando de gente falando de perseverança, você está numa roda de vencedor. Então, por isso que quando nós olhamos perseverança pela primeira vez, a gente fala: ixi, perseverança. Vai falar de luta, de deserto, de angústia. Fala que a gente tem que perseverar numa coisa que a gente já queria desistir. Né? Perseverança é assunto de vencedor. Tem vencedor aqui? Então eu quero falar para você que perseverança é assunto de vencedor. Só fala de perseverança aquele que não desistiu. Só fala de perseverança aquele que rompeu, aquele que inspira. E a Bíblia deixa claro que sem perseverança nós não vamos alcançar as coisas que realmente têm valor. Esse texto de Hebreus, por exemplo, nós lemos Hebreus 10, 36, mas o versículo 37 ele diz assim, pois dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá. Então ele está falando, se você tiver feito tudo o que você tem que fazer nessa terra, você precisa de perseverança, por quê? Porque em breve, aquele que há de vir virá. Ele está falando, embora você seja perseverante, você vença as lutas dessa terra, mas a nossa perseverança tem que ir além. Quando nós lemos Apocalipse, a gente vai ler ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Eu quero dizer uma coisa para você, não importa o tamanho das lutas que a gente possa ter aqui nessa terra, nós temos uma promessa que Jesus vai voltar e vai nos levar. E nós precisamos perseverar, não apenas em vencer as nossas lutas do dia a dia. Eu quero dizer uma coisa para você, perseverança há uma graça da parte de Deus, que vai nos dar a perseverança, que vai ser uma força além do alcance, uma força, uma graça que vem do Senhor. Então se eu posso até ter cumprido a vontade de Deus, mas o meu maior galardão vai ser algo ainda maior do que isso. Perseverar é como permanecer equilibrado no meio de um turbilhão. Não é só uma questão de continuar, é uma questão de continuar e bem. Porque às vezes a pessoa continua, mas morrendo. Sabe que Efésios, lá no capítulo 5, versículo 13... Efésios, capítulo 5, versículo 13. Abra lá, por favor. Eu vou pedir para projetar, que minha Bíblia resolveu travar aqui. 5, versículo 13. Capítulo 6, desculpa. Capítulo 6, versículo 13. Paulo, ele vem dizer o seguinte: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Sabe qual que é o ponto de vista de Deus da perseverança? Primeiro que esse texto vai dizendo para a gente que o dia mau, para que possais resistir firme no dia mau. O dia mau ele vem para todos, ele vem para a igreja como instituição. Nós passamos um dia mau aqui, né? Mas quando nós somos vencedores, nós perseveramos e nós vencemos. O dia mau muitas vezes vem para a nação, o dia mau muitas vezes vem para a família, o dia mau muitas vezes vem para nós pessoalmente. Quantas vezes aparentemente está tudo certo ao nosso redor, mas é um dia mau, um dia que o nosso coração está angustiado, um dia que a gente não quer sair da cama, um dia que a gente não queria conversar com ninguém. Lá em casa a gente tem o tô quietinho hoje eu quero ficar quietinho. Na sua casa tem isso também? Sabe aquele dia que você está meio assim, aí o outro pergunta para você? O Marcos, ele é muito perceptivo, né? E nós somos perceptivos um com o outro, mas se ele me ligar, eu falar alô, e se eu não estiver bem, ele fala, o que você tem? Não dá nem para esconder dele, né?
Aí eu já falo para ele, hoje eu quero ficar quietinha. Sabe aquele dia que a gente tem de querer ficar quietinho? Todo mundo tem. Então, o dia mau vem para todo mundo. E a Bíblia diz que, uma vez que nós enfrentamos o dia mau, Deus não quer que a gente sobreviva ao dia mau. Ele diz que Ele quer que a gente termine o dia mau e a gente permaneça inabalável. O Senhor quer que você termine bem. O Senhor, a perseverança é uma graça de Deus que me reveste, que te reveste, que a gente vai passar pela dificuldade, mas a gente vai passar pelo dia mau, mas a gente vai sair dela muito mais forte do que a gente entrou. Esse é o propósito da perseverança na nossa vida e muitas vezes do dia mau. Então, esse dia mau, ele pode nos atingir, mas Deus deseja que nós possamos crescer a partir disso. Então, nós vemos que a perseverança não é uma coisa só que eu tenho por natureza. Esse texto vem dizer para nós, a perseverança não é algo só que eu tenho por natureza. Não, eu sou perseverante. Eu termino tudo. Não. Esse texto vem dizer para nós, olha, no dia mau, vistam-se da armadura de Deus. Quem que dá a armadura? Deus. Não é uma coisa que eu faço naturalmente. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe um grau de perseverança, uma graça da parte de Deus que vai te habilitar a ir além de todas as suas forças humanas. Ainda quando você achar que a sua força acabou, você vai ver que o Senhor vai te habilitar e você vai permanecer e você vai continuar e você vai enfrentar o dia mau, o dia difícil e você vai permanecer inabalável. O Senhor, Ele diz aqui, você vai chegar lá de uma outra maneira. Revistam-se da armadura de Deus. Vistam-se daquilo que eu ofereço para você. Então, a perseverança que o Senhor fala, não é simplesmente uma perseverança no sentido emocional, que nós nos desenvolvemos, e porque eu me desenvolvi, agora eu sou perseverante. Não, a perseverança que a palavra de Deus nos dá, é uma graça sobrenatural, que o Senhor nos reveste, e que mesmo quando a gente tem todos os motivos para estar desanimado, a gente se anima, a gente se coloca na força do Senhor, mesmo que tenha 10 falando que não vai dar certo, você vai ser aquele que se levanta e fala, vai dar certo. Quando todo mundo está falando, vai fechar, você vai falar, vai abrir. Quando todo mundo está falando, está tudo ruim, você vai falar, pois vai ficar bom em nome de Jesus. Uma graça vinda da parte de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, de um dia que você não está bem, você está mal, aí você vai orar. Você chega na sala do trono, arrastando as pernas, literalmente, né? Quase que você fala, Senhor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aquele dia que você não sabe nem o que orar. Mas, querido, você começa a orar e de repente, vem uma força vinda do Senhor, que você chega gatinho miando, né? Tudo esgualepado. Sabe o que é esgualepado? Não sabe, né? Mas você imagina o que é uma coisa esgualepada. Tudo, né? Tudo perdido, tudo quebrado. Mas tem uma coisa. Quando você sai de lá, quando você sai da presença do Senhor, você sai revestido de força, você chegou arrasado, mas você sai de lá fortalecido. Sabe o que é isso? Isso é uma graça que o Senhor te dá. Ele te revigora. Por isso que o diabo não quer que a gente ore. Por isso que o diabo coloca tanto entretenimento. Por isso que às vezes é difícil você tirar um tempo para você orar. E a gente cai, né, no engano de achar que a gente não tem tempo para orar. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Você nunca na sua vida vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Nunca. Sabe, você conversa com alguém, você vai falar, eu queria fazer academia, eu queria andar de bicicleta, eu queria tocar violão, mas não dá tempo. Você não vai fazer tudo o que você quer, mas você vai fazer tudo o que é prioridade para você. Quando uma coisa for prioridade para você, você dá um jeito. E eu quero dizer uma coisa, Satanás não quer que a igreja ore. Ele não se importa, talvez, dos ajuntamentos. Mas tem uma coisa, quando nós oramos, nós mudamos circunstâncias. Nós somos mudados, nós mudamos a nós mesmos. Sabe, às vezes nós vamos ter períodos de apatia na nossa fé. Às vezes nós vamos ter períodos onde a nossa luz parece que vai apagar. E então a gente vai perdendo o ânimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você estabelece essa prioridade diante do Senhor, querido, você vai chegar, um dia você vai orar 5 minutos e você vai achar que já passou 1 hora, outro dia vai ser 10 minutos, daqui a pouco 15, e quando você vê, o seu coração está em chamas novamente, você está com fome do Senhor novamente, mas a gente tem que perseverar. Então existe uma parcela da perseverança que é minha.
Existe uma parcela da perseverança que eu tenho que aplicar. E quando eu aplico a perseverança que eu tenho, eu vou receber graça do Senhor, para que eu possa ter uma perseverança que é uma força além do meu alcance, uma força além daquilo que eu posso ter. E o nosso Deus, Ele pode dar isso. Olha o que Tiago diz para nós. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha que coisa linda que ele diz para nós. Vou acompanhar aqui no telão também. Isso para fazer pressão para quem está lá, sabe? Olha só. Se algum de vocês... Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ô textinho complicado, né, gente? Quem é que se alegra em passar por provações? A gente não quer passar por provação. Na verdade, a gente não quer ter dificuldade na vida. A gente só quer o resultado. Quantos querem ser maduros na fé? Levante sua mão aí. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Então eu preciso dizer uma coisa para você. Você vai passar por um processo para isso acontecer. Tem gente que quer ficar sarado, mas não quer ir para a academia de jeito nenhum. Entendeu? Aliás, se tivesse um pó de pirlim-pim-pim, né, Adri, né, Eric? Se tivesse um pó de pirlim-pim-pim para deixar tudo em ordem, né? Tem gente que quer ficar saudável, mas vive tomando um liquidozinho preto, que eu não vou falar o nome aí. Né? E aí quer ficar saudável. Gente, para a gente existem coisas na nossa vida que nós só vamos vencer se nós passarmos pelo processo. E o nome desse processo espiritualmente é provações. Veja, não são tentações. São provações. Provação fala de você fazer a prova. Meus filhos, né, na idade escolar, eles têm uma bronca de prova. Eu não sei por que eu tenho que estudar. Sabe aquela conversa? Eu não vou usar isso para nada na vida. Eu não sei por que eu tenho que ir para a escola. Tudo que eu aprendo lá não serve para nada. Tem um monte de gente fazendo assim. Eu não sei se você está fazendo assim porque você tem um filho ou porque você pensa a mesma coisa, mas tudo bem. Só que o que acontece, gente? A gente sabe que quando você vai estudando, você vai ampliando o seu horizonte, você vai ampliando o seu conhecimento. Então, adolescente de plantão, tenha paciência, entendeu? Tenha paciência, viu? Persevera, né? Olha para quem está do seu lado e fala, persevera. Então, a prova que a gente faz na escola, ela tem um objetivo. O objetivo dessa prova é fazer você rever o conteúdo. E uma vez que você rever o conteúdo, você tem mais chance de guardar. É claro que nós, com o passar do tempo, a gente não vai guardar tudo, isso é fato. Mas Tiago vem dizer assim, olha, se alegrem, considerem o motivo de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações. Mas, gente, aqui não tem ponto, tem o quê? Vírgula, significa que continua. E o que diz o versículo seguinte? Me ajuda aí. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você entende? Quando você é provado, quando o Senhor permite que algo o que é você ser provado? É você ser esticado. E muitas vezes a gente não cresce se a gente não for esticado. A gente não cresce se a nossa fé não for provada. Sabe o que é? Olha, eu vou dizer algo para você, querido. Se você entender isso, muita coisa vai mudar na sua concepção de provação. Quando você é aprovado em uma provação que você passa, você está testemunhando na terra e nos céus aquilo que você crê. Você entende? Quando vem algo para roubar a sua fé, porque provação é isso. Sabe, provação é algo que vem para provar o que você acredita de fato. É no meio da sua provação que você vai declarar o que você de fato acredita. Será que o Senhor é o Deus da sua vida? Na hora da calamidade, na hora da tristeza, na hora da angústia, o Senhor é o Senhor da sua vida? Então, isso quando você é aprovado, quando você passa por aquela prova e você não desiste, você não descai o seu semblante ali, sabe o que vai acontecer? Você testemunha na terra e no céu aquilo que você crê. E aí, aqui ele diz isso, que a aprovação da nossa fé vai produzir perseverança. Mas ele diz algo mais acerca disso, versículo seguinte. E a perseverança deve ter a sua ação completa,
a fim de que ela tenha um motivo, vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha isso, quando eu e você somos provados por algo, quando nós perseveramos, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ser mais igual eu era, eu não vou mais desanimar por qualquer coisa. Queridos, coisa linda é você olhar para uma pessoa e falar assim, olha, no início da minha fé, se alguém me olhasse feio, eu já desistia, já chutava tudo, já desistia de ir na igreja, já desistia de servir, e agora a pessoa fala, eu já passei disso, agora eu entendi, o meu objetivo é adorar o Senhor. Então olhe com cara feia, com cara bonita, se tiver sol, se estiver frio, se estiver com gripe, se estiver sem gripe, eu vou adorar o Senhor. Nós somos amadurecidos, mas nós só somos amadurecidos. A ação completa que acontece com a aprovação, ela só vai vir pela perseverança. É quando eu persisto, é quando eu venço. Você já imaginou quando alguém que já foi um dia na academia, 2 dias, e ficou todo dolorido e falou, Deus me livre, eu não quero isso não, dói tudo. Sim ou não? Tem uns 3, 4 aí. Samuel levantou a mão. Mentira, Samuel. Vai na academia nada? Gente, quando você começa a fazer uma atividade física, todo o seu corpo dói. Se você olhar para esse momento, você não volta nunca mais. Só que se você perseverar, o que vai acontecer? Vai parar de doer. Só que aí, você precisa de resultado. E o que você vai fazer? Você vai aumentar o peso. Você vai precisar aumentar o peso, porque se você continuar todo dia fazendo exercício com 1 quilinho, você não vai ter resultado nenhum. Então o que você precisa fazer? Aumentar o peso. E aí quando você aumenta o peso, o que acontece? Dói tudo de novo. É uma beleza. E aí o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai perseverar. E daqui a pouco você não tem mais essa dor. E aí o que vai acontecer? Você vai aumentar o peso. Gente, é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz. Ele sabe aonde Ele quer nos levar. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Então Ele nos estica. E esticar significa provar a nossa fé. E se nós não desistirmos, se nós perseverarmos, sabe o que vai acontecer? Ele vai doer. Vai doer, eu quero avisar para você, a provação dói, mas ela não é uma dor para tristeza, ela não é uma dor para desistência, ela é uma dor para crescimento, para que eu e você possamos ser maduros e completos, como diz esse texto, maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma, querido, entende? Então, nós precisamos perseverar por causa disso. E nós precisamos entender algo, Satanás, ele é extremamente astuto. Ele quer que você desista. Ele vai trabalhar para você desistir. E ele vai trabalhar de muitas maneiras. Existe um filme chamado Arremessando Alto. Alguém aqui já assistiu esse filme? Tem no Netflix, né? Não sei se tem mais. Mas esse filme, ele conta a história de uma pessoa que está em busca de um profissional de basquete. E ele encontra uma pessoa, um jogador de basquete, e esse jogador de basquete, ele não é um jogador profissional. Ele é um jogador de rua. E ele resolve investir naquele cara. Só que tem um problema, o cara jogava muito. Mas ele tinha um problema. Ele desistia fácil quando ele era provocado. Se alguém provocasse ele, ele perdia a boa. E os seus adversários entenderam isso. Então sabe o que eles faziam? Ele perdeu uma oportunidade tremenda, porque no dia que ele ia jogar, o adversário começou a provocar ele, começou a falar coisas no ouvido dele, começou a falar coisas acerca da mãe dele, o outro foi acerca da filha dele, e então ele saiu do jogo para não brigar. Querido, o diabo faz exatamente a mesma coisa. O diabo vai colocar circunstâncias, ele vai ficar soprando para você, ele vai tentar roubar você do seu propósito, para que você desista, para que você jogue a bola, para que você saia fora daquilo que Deus tem, para que você não seja esticado, para que você não cresça, porque a partir do momento que você cresce, você vive como um herdeiro de Deus, que toma posse daquilo que Deus já preparou para você. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro é menino, ele em nada se difere do escravo.
Se a gente não cresce, a gente não chega na idade da maturidade da fé, se a gente não aceita ser esticado pelo Senhor, se a gente desiste nas primeiras provocações, se a gente desiste nas primeiras circunstâncias, acredite, você não vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Querido, você tem que decidir que ou você deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida e você persevera, ou você é a pessoa que tem razão e resolve as coisas tudo na força do seu braço. E acredite, você vai ser como esse jogador de basquete, você vai ser facilmente demovido dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Mas quando nós entendemos que o jogo ele é muito maior, que aquilo que Deus está nos chamando para viver é infinitamente maior, sabe o que vai acontecer? A gente não vai deixar nada nos roubar, a gente vai perseverar. A gente vai perseverar tudo que está no nosso alcance. E quando acabar a nossa perseverança, nós vamos receber da parte de Deus tudo aquilo que nós precisamos para continuar. Agora, olha que coisa interessante. Uma das maneiras que o diabo tem de estabilizar cristão, olha para quem está do seu lado e fala assim: ouve aí, crente. Uma das maneiras que o diabo tem de desestabilizar cristão, sabe qual é? É através da chateação. Sabe quando você fala assim: nossa, eu estou chateado com aquele irmão me feriu. É você ter que liberar perdão. Olha o que Paulo fala para a gente na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha isso. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Olha isso. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Ou seja, quer dizer que se Paulo não estivesse fazendo o que ele estava falando aqui, Satanás ia ter vantagem sobre ele. Agora, do que Paulo estava falando? Vamos ver o que Paulo estava falando? Versículo 10, consegue projetar para a gente? 2 Coríntios 2:10. Ele está falando sobre: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Agora olha o versículo 11, olha como faz mais sentido. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções ou os seus ardis. Meu irmão, quando você não perdoa, você acha que é uma coisa que você está resolvendo, mas você está mordendo a isca de Satanás. Você fica ofendido, e uma vez que você está ofendido, você está pronto para desistir a qualquer momento daquilo que Deus te chamou para viver. Você não vai conseguir perseverar, porque a falta de perdão é como uma bola amarrada no seu pé, é como você ficar carregando um saco de batata. Tem gente que fala: eu não perdoo porque não é justo. Então deixa eu te avisar, perdão nunca é justo. O perdão não é justo, porque o Senhor te perdoou e me perdoou e não foi justo. Justiça é diferente, mas quando eu perdoo, o perdão não tem nada a ver com o outro, o perdão tem a ver comigo. Eu abro mão daquela circunstância e eu prossigo. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que fica carregando um saco de batata. Quando eu não tinha carro, gente, eu ia no mercado e eu voltava com aquela sacolinha, com a mão tudo roxa. Alguém se identifica? Com a mão tudo roxa, com o negócio pesado para arrebentar. A hora que eu saía do mercado parece que não era tão pesado. Mas depois de andar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tem gente que anda 5 anos, 10 anos, 15 anos com saco de batata, com aquele negócio carregando, está com a mão toda roxa, está perdendo os dedos, mas não abre mão. Você vai ser roubado, você vai desistir no meio do caminho se você permanecer ofendido. Essa é uma estratégia do diabo para te fazer parar. Meu irmão, quando você perdoa, você abre mão. A falta de perdão é como você ter uma sacola amarrada no seu pé e você tenta ir para frente, mas aquilo te puxa para trás. Você tenta ir para frente, o negócio te puxa para trás.
Mas quando você perdoa, você não permite que Satanás tenha vantagem sobre você. Assim como aquele jogador de basquete que ficava aceitando as provocações. Quando você aceita a provocação, meu irmão, você fica preso. Deixa eu falar uma coisa, é noite de você perseverar, é noite de você avançar, é noite de você deixar para trás tudo aquilo que pode te prender. Sabe por quê? Eu e você temos um alvo maior, eu e você temos um alvo maior, nós temos um outro lugar para alcançar em Deus. É hora de nós voarmos aquilo que Deus tem para nós, é hora de nós levantarmos voo, é hora de nós alcançarmos lugares mais altos em Deus, é hora de deixar as coisas de meninos, e para isso nós precisamos de perseverança. Então, querido, eu quero dizer algo para você. Se alguém te feriu, faça como Paulo, perdoe, a fim de que Satanás não encontre vantagem sobre você e ele não te pare. Então, nas circunstâncias difíceis, perseverar pode envolver o perdão. Querido, deixa eu dizer algo, se você é casado, eu preciso dizer para você, um casamento só vai para frente se tiver perdão. Você vai precisar perdoar muitas vezes. Um casamento onde não há perdão, onde o marido ou a mulher guarda mágoas, guarda circunstâncias do passado, você não vai conseguir avançar. Nos relacionamentos em geral, nós podemos dizer que só subsiste por longos anos quando há perseverança em perdoar. Nós precisamos entender que há circunstâncias que vão ser mais difíceis, mas para todas elas, nós podemos ser revestidos pelo Senhor para perdoar e para perseverar. A segunda coisa que eu quero citar para você, que Satanás usa para nos desestabilizar e para tentar fazer a gente desistir, é a injustiça. Não vou pedir para ninguém levantar que tenha sido injustiçado, levantar a mão aqui, né? Você nunca foi injustiçado na vida, não é isso? Gente, a injustiça vai fazer parte da sua vida e vai fazer parte da minha vida. Querido, se você ficar tentando provar que você está certo, você vai morrer tentando. Mas nós precisamos entender que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver pessoas que deixaram as injustiças para trás e seguiram. A gente gosta muito de citar Gênesis 26:12, quando fala que Isaac plantou e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Bênção, né, gente? Mas e o versículo 13, o 14, o 15 e o resto? Por causa do que ele colheu, ele atraiu a inveja dos filisteus. E porque ele atraiu a inveja dos filisteus, mesmo ele sendo rico, uma das coisas que ele mais precisava era de água. Para que aquele monte de animais, para as pessoas, ele precisava de água. Então eles vieram e entulharam os seus poços. Sabe o que ele fez? Mudou de lugar, foi para outro lugar. Mas o poço era dele, era justo, mas ele mudou de lugar. Sabedoria é uma coisa que caminha com as pessoas que perseveram. E ele mudou de lugar, e a Bíblia diz que quando ele mudou de lugar, ele foi e abriu os poços que eram do seu pai. De quem que eram os poços? Do seu pai. Então era justo. Ele foi e abriu aqueles poços. Sabe o que os filisteus fizeram? Entulharam. Sabe o que Isaac fez? Abriu mão, mudou de lugar e foi e abriu outro poço. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, tem coisa que você tem que abrir mão. É uma questão de sabedoria, que se você ficar amarrado com aquele negócio, ele não, porque eu tenho que provar, porque eu sai fora. Tem coisa que você tem que deixar para trás. Avança, para de ficar amarrado com um negócio que te prende. O Senhor é maior para te dar algo maior e muito melhor, avança. Não adianta você ficar preso, porque lá em 1973, pelo amor de Deus, e você vai ficar preso lá. Persevera. São artimanhas do diabo para te fazer parar, para te fazer ficar no meio do caminho. Avança, coloca diante do Senhor, e o Senhor, que é a tua justiça, no momento certo, vai fazer justiça. E foi isso que aconteceu com Isaac, até que ele encontra Reobote, o lugar espaçoso. Mas o que eu amo nesse texto, que não dá tempo de nós lermos agora, é que a Bíblia diz que ele se encontrou com o Senhor. Mais do que encontrar um lugar espaçoso, porque Isaac não permitiu, os seus poços foram entulhados, mas o seu coração não foi.
E porque o seu coração não foi entulhado, Isaac se encontrou com o Senhor da sua vida. Deixa eu falar, Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que com os seus poços. Deus está muito mais interessado na sua vida, no seu coração, do que em coisas que você está preocupado. E é por isso que muitas vezes Ele te estica. E às vezes você fala, mas por que Deus permitiu? Querido, Ele permitiu porque Ele quer te esticar. Ele quer provar a sua fé. Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida, que é Ele quem faz. Sabe que nessa semana aí, né, nós na sexta-feira passamos um dia extremamente tenso, corremos, gente, fizemos tudo. Terça-feira, o bombeiro esteve aqui e a gente celebrou, tudo certo, glória a Deus, uhul. Só que não entrava no sistema na terça, na quarta, e a gente ficou tão frustrado de ter que fazer o culto online. E na quinta, e não entrava. E a gente correndo, e a Thaís de um lado, e o outro pessoal do outro, e a gente do outro. Até que na quinta-feira, 6 horas da tarde, entra no sistema. Glória a Deus. Aí, quinta-feira. Aí na sexta-feira, vamos entrar com a documentação, tal, corre. Aí foi para um órgão que não dependia da gente. Aí, sexta-feira, 3 e pouco da tarde, quase 4 horas da tarde, a gente descobriu que a gente precisava de um visto de uma pessoa que estava de folga na sexta-feira. Você acredita? E aí, só que algo aconteceu. Na sexta-feira, era para eu vir para a igreja, e aí eu falei assim para o Marcos, falei, eu não vou não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a coisa mais importante que eu posso fazer na vida, eu vou orar. E aí eu subi para orar, e eu orei, né, até um horário X, e quando terminou aquele horário, eu fui lá para Marcos 11, 23, onde a palavra de Deus diz assim, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e você não duvidar no seu coração, mas crer, aquilo que você falou vai acontecer, será feito. E eu tomei posse daquela palavra, desci, fui fazer as minhas coisas, e aí era quase 6 horas, a Thaís liga, chorando, pastora, não conseguimos, não foi aprovado, não sei o quê. Falei, e está chorando por quê? Ela falou, porque... Aí eu falei, filha, não, vou parar. Ela está aí, ela sabe, eu falei isso para ela. Falei, não vai chorar não, nós não vamos chorar, eu não vou permitir que meu coração seja entulhado, seja o que aconteça, nada vai roubar a firmeza e a alegria do meu coração, e nós vamos prosseguir. Ah, então tá bom, não sei o quê, tá, desligou. Quase 6 horas. Aí... 6h26, liga ela, pastora, saiu. Aí, peraí, que estão me ligando aqui e tal. Mas saiu um documento que, teoricamente, não era o suficiente. A gente precisava de mais um documento. 6h30 da tarde, sexta-feira, gente. Então, assim, a gente ficou alegre e meia boca, né? Então, que bom, saiu. Aí, nisso, me liga uma outra pessoa e falou, não, com esse documento está tudo certo, vocês podem prosseguir. Daí eu vibrei. Mas não bastasse, na sexta-feira, e aí eu subi para falar com o Marcos, ele estava todo borocochô também, aí ele não sabia ainda que a gente podia abrir, ele falou, acabei de postar no grupo da liderança que não vai poder, falei, pois pode avisar que pode. E aí, gente, 9h30 da noite, na sexta-feira, 9h30 da noite, a gente recebe o último documento que a gente precisava. É para aplaudir ao Senhor, não é não? Agora eu pergunto para você, por que não aconteceu isso lá na terça-feira? Por que não aconteceu na sexta, 9 horas da manhã? Sabe por quê? Porque o Senhor quis dizer para nós, eu faço, sou eu quem faço. E quando eu determino, não importa a circunstância. Então deixa eu contar uma coisa, toda aprovação que você está vivendo, toda aprovação que o Senhor te submete, é para provar para você quem Ele é para criar um novo nível de relacionamento com Ele na sua vida, é para te ajudar a não desistir, porque Ele vai te levar para lugares mais altos, e se Ele vai te levar para lugares mais altos, você tem que estar mais amadurecido, se Ele vai te levar para lugares mais altos, você tem que estar mais estável, você tem que estar mais estável emocionalmente, você tem que estar mais firme na sua fé, e é por isso, querido, que muitas vezes Ele vai te esticar, e vai te dar a resposta 6h30 da tarde, 9h30 da noite, mas Ele vai te dar a resposta, se você crer, você verá a glória de Deus, então não desista, não aceita a provocação do inferno, não permita que ele tenha vantagem sobre você, seja porque você está se sentindo injustiçado, seja porque você acha que as coisas não aconteceram como deveria, querido, o contrário de perseverança é desistência,
desistir por coisas pequenas. Eu não vou orar porque eu não estou com vontade. Vai orar sem vontade, criatura. Toma posse da palavra de Deus para a sua vida. Mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Lê sem vontade também. Lembra que eu falei? Perseverança não vem acompanhado de um pote de sorvete de chocolate. Perseverança é quando você franze a sua testa e fala, pois eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Deus quer te levar para um novo nível, a fim de que, tendo feito tudo, nós possamos permanecer inabaláveis. É hora de você crescer, meu irmão. Nós não estamos numa brincadeira, nós estamos numa batalha espiritual. Satanás está interessado em parar você. Satanás está interessado em paralisar o propósito de Deus para a sua vida. E se eu e você entendermos isso, nós não vamos desistir. É por isso que Hebreus capítulo 10 não termina aqui. Hebreus capítulo 10 tem mais 2 versículos muito interessantes, que nós vamos ler. Ele diz para nós, Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38. Vou pedir para projetar. Nós lemos o 37, né? O 36, o 37, o 38 e o 39. Olha só o que diz. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma, diz a minha versão, não se agradará dele. Sabe de uma coisa? A perseverança é prima irmã da fé. E o Senhor, Ele diz que nós precisamos de perseverança. Porque em breve aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me satisfarei, a minha alma não tem prazer nele. Acredite, queridos, nós vamos ter que lutar contra os nossos sentimentos, contra os nossos pensamentos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, ele conta uma experiência que mexeu com a sua estabilidade. Ele fala, olha, nós passamos por uma circunstância tão intensa, que eu cheguei a desanimar da minha alma. Mas o Senhor me deu toda a graça que eu precisava. Você é um justo, porque você é justificado pelo sangue de Jesus. O Senhor é a minha justiça e o Senhor é a tua justiça. E você foi chamado para viver pela fé. Então não desista. Não morda as iscas que Satanás coloca para você desistir. Pode ser a tristeza, às vezes vai vir com cara de oposição. Às vezes vai vir com cara de crítica. Às vezes vai vir com cara de desânimo. Sabe, levanta, se posiciona e acredite. O Senhor tem um novo nível para nós. E sabe de uma coisa que eu amo também na palavra de Deus? Quando nós lemos o Salmo 23, a palavra de Deus diz assim que o Senhor, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Você sabe que um dos objetivos do pastor ungir a cabeça dos seus animais com óleo, as ovelhas com o óleo, é porque para que as moscas não façam ali um depósito e para que ele não seja envenenado. Querido, eu quero ensinar algo para você nessa noite. Um dos segredos para você perseverar é pedir todos os dias para o Senhor ungir a sua cabeça com óleo. Não permita que as moscas façam uma habitação na sua cabeça. Sabe que mosca é um negocinho pequenininho, mas incomoda, não incomoda? Olha esse lugar espaçoso, grande, mas se tiver uma mosquinha aí, ela vai roubar você. Nós não podemos permitir que as moscas nos roubem. Você sabe que a tradução de Beelzebu é o pai das moscas. Satanás, ele vem com moscas para tentar nos incomodar, para nos roubar. Mas sabe o que nós temos que ser? Ser o justo que vive pela fé. Nós precisamos pedir, Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Um outro motivo também que faz com que haja a unção com óleo é porque os animais, né, os carneiros, daí quando eles vão brigar, os seus chifres escorregam. Então eles não se enroscam. Querido, você não tem que ficar preso em coisa que não é para você ficar preso. É hora de você entender que o que eu e você precisamos para perseverar, existe uma parte que é nossa, mas existe uma graça da parte de Deus, uma unção com óleo da parte de Deus, que vai nos habilitar a gente não permitir que as moscas nos infectem, e também não vai permitir que a gente venha brigar por coisas que a gente não tem que brigar. E eu não sei você, mas eu quero receber nessa noite dessa unção da parte de Deus, que me faz perseverar. Sabe por quê? O versículo seguinte, o último versículo que nós vamos ler agora, é o versículo 39 de Hebreus 10.
ele diz assim, ó, e eu quero ler junto com você. Vamos lá? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu não sei você, mas eu não sou daqueles que retrocedem, porque eu tenho sobre mim uma unção, e é uma unção de perseverança. E nessa noite, o Senhor quer derramar uma unção de perseverança sobre a minha e sobre a sua vida. Se coloque em pé, vamos ler esse versículo novamente, e vamos receber isso da parte do Senhor. Feche os seus olhos, diga assim, Senhor, eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Querido, o Senhor sabe aquilo que tem vindo para roubar a sua fé. Aquilo que tem vindo para roubar o seu ânimo. Aquilo que tem vindo para te fazer parar, para te fazer desistir. E nessa noite, o Senhor quer dizer para você que Ele quer derramar sobre você a unção que você e eu precisamos. Você pode fechar os seus olhos, você pode começar a orar. Diga para o Senhor o que tem vindo, querido. Qual é a cara? O que tem vindo para roubar o seu ânimo, para roubar a sua perseverança, o que tem vindo para tentar fazer você desistir. E diga para o Senhor, talvez nessa noite você chegou aqui e você precisa de uma unção especial da parte de Deus. Porque você já gastou tudo que você tinha de perseverança. Mas eu quero dizer para você que há uma porção fresca de unção, de óleo para ser derramado sobre a sua cabeça, para que você possa avançar.